O guaraná é uma planta típica da Amazônia. O que utilizamos normalmente são as sementes. Elas podem ser transformadas em pó, cápsulas, em extratos. Esse assunto de hoje é de uma amiga pessoal que é inscrita aqui do canal, sempre está me acompanhando, sempre está dando like, sempre está comentando. E ela pediu que nós falássemos, e até eu comprei um pouquinho. Ultimamente eu não estou utilizando ele não, já utilizei para mostrar para vocês o pó, do Guaraná. Olha quanto gente, aqui está o preço, inclusive, em 100 gramas, para vocês terem uma noção. E por isso eu estou trazendo esse assunto aqui. Deixa também no seu comentário, né, me envia suas dúvidas, que isso pode virar um vídeo aqui no canal. E aqui existe um detalhe que muita gente não sabe. O principal composto ativo, né, do Guaraná não é uma vitamina e também não é um mineral, mas sim a cafeína. Sabiam disso, gente? Na verdade, o Guaraná é uma das plantas naturalmente mais ricas em cafeína que nós temos. E é justamente por isso que ele costuma aumentar o estado de alerta. Aliás, se você gosta de descobrir o que realmente funciona na alimentação e separar ciência de modismos, depois desse vídeo, vai lá também assistir ao conteúdo que eu gravei sobre a cúrcuma. Muita gente ainda confunde cúrcuma com açafrão e acaba usando de forma errada. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui na tela, em algum lugar. E aproveita para conhecer a playlist Alimentos, Mitos, Verdades e Benefícios. Lá já falei sobre farinha de maracujá, colágeno, álcool, hibisco, rimanquíbel e vários outros alimentos e modismos, né, que geram aí muita dúvida da nutrição. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, que eu acho que vocês vão gostar muito da gente conhecer os benefícios, para que serve e como utilizar o Guaraná. Vamos lá! Voltando ao assunto do Guaraná, imagine que o seu cérebro tenha um freio natural. Existe uma substância chamada adenosina. Ela ajuda a produzir a sensação de cansaço. E a cafeína, ela bloqueia essa ação. Então, nós temos o resultado de você sente menos sono, mais disposição, também maior estado de alerta, como eu falei lá no início. Por isso, muita gente relata que consegue estudar melhor ou treinar com mais disposição depois de consumir o Guaraná. Mas vale aqui uma atenção: isso não significa que ele produz energia. Na prática, ele reduz temporariamente a sensação de fadiga. E se você vive cansado o tempo todo, mesmo dormindo, não pense que a solução é simplesmente tomar estimulante. Eu gravei inclusive um vídeo chamado Cansaço o Dia Todo. Pode não ser o que você imagina. Às vezes o motivo é outro e precisa ser investigado. Vale a pena assistir depois. Eu vou deixar também na descrição e aqui na tela. Agora, talvez a pergunta que mais aparece na internet: o Guaraná, ele emagrece? A resposta é: sozinho não. Nada sozinho, né, gente? Nada isolado. O Guaraná, ele não derrete gordura. O que pode acontecer é uma outra coisa. A cafeína, ela pode aumentar discretamente o gasto energético do corpo e melhorar o rendimento durante os exercícios. Se você treina melhor, pode acabar gastando mais calorias. Mas isso está longe assim de ser uma fórmula mágica que o Guaraná vai emagrecer. Quem emagrece é o conjunto, como sempre a gente fala aqui, da alimentação, da atividade física, a rotina, o sono e a consistência. Aliás, se emagrecer é o seu objetivo, depois desse vídeo, dá uma olhadinha na playlist de emagrecimento aqui do canal. Lá eu explico por que algumas pessoas comem pouco e mesmo assim não emagrecem, os erros mais comuns e estratégias que realmente fazem diferença. Lembrando, pessoal, que se nós estamos falando de uma substância, de uma planta, que pode ser em cápsula, em pó, em extrato, que contém cafeína, quem tem hipertensão arterial precisa ter cuidado. Então, vale ali analisar com o médico, com o cardiologista, conversar com o seu nutricionista, analisar se a medicação está conseguindo equilibrar essa pressão, para daí sim utilizar o Guaraná, porque como tem a cafeína, pode sim fazer uma alteração e a gente está querendo aqui melhorar, né?
e não trazer mais um problema, talvez essa pressão subir demais e trazer algum problema cardiovascular, um AVC, um infarto, então muito cuidado, tá? Existe uma curiosidade interessante. Muita gente pensa que o refrigerante de Guaraná oferece os mesmos benefícios da planta. Mas não, tá, gente? Isso aqui não é desculpa para sair bebendo refrigerante. Na maioria das vezes, ela contém muito açúcar e apenas uma pequena quantidade do extrato de Guaraná. Ou seja, não é a mesma coisa, tá? E se você está tentando melhorar a sua alimentação, controle de glicose, reduzir colesterol, triglicerídeos, ou simplesmente organizar melhor a rotina alimentar, eu também criei o Libera Nutri. Ele nasceu da prática clínica depois de perceber que muitas pessoas chegavam ao consultório completamente perdidas em meio a tantas informações na internet. Lá você encontra orientações nutricionais, estratégias simples, receitas, cardápios e dicas práticas para facilitar o dia a dia. O link vai estar aqui na descrição, tá lá na Hotmart, tá bom? E claro, se você sente que a ansiedade, emoções ou compulsão acabam interferindo na sua alimentação, talvez também faça sentido conhecer o meu livro, Ansiedade e Emagrecimento, o Impacto das Emoções no Corpo. Nele, eu explico como o comportamento alimentar influencia diretamente também nos nossos resultados. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Quanto a como utilizar o Guaraná, como ele ser ingerido, o mais comum é a forma do Guaraná em pó mesmo, tá? Em geral, as pessoas elas utilizam uma colher de chá rasa, que equivale aproximadamente a 2 gramas, e aí mistura na água, em vitaminas, iogurte ou até ali polvilhado sobre fruta. O sabor é levemente amargo e combina bem quando misturado a outras preparações. Também existem as cápsulas, sim. A quantidade ela vai variar aí bastante de acordo com a marca, a concentração do extrato. Por isso é fundamental seguir a orientação do fabricante que vem ali no potinho ou do profissional que acompanha você. Inclusive dá para fazer manipulado. E aqui vale um detalhe importante. Diferente da cafeína pura, não existe uma dose única de Guaraná que sirva para todo mundo, essa dose única. Porque cada produto contém quantidades diferentes de cafeína. Além disso, fatores como peso corporal, pressão arterial, como que ela anda, uso de medicamentos, ansiedade, problemas cardíacos e a sensibilidade à cafeína vão fazer aí toda a diferença. Por isso, a orientação de um médico, do nutricionista, é sempre a escolha mais segura, tá bom? Só para vocês terem aí uma ideia, o pó de Guaraná ele costuma conter cerca de 2% a 6% de cafeína, dependendo da origem e do processamento. Então, isso significa que uma colher de chá pode fornecer aproximadamente 40 a 120 miligramas de cafeína. Uma variação bem grande. É justamente por isso que não dá para a gente recomendar a mesma quantidade para todas as pessoas. Cada indivíduo é um, sempre eu estou falando isso aqui no canal. Então, encerrando, pessoal, o Guaraná ele pode ser sim um aliado para algumas pessoas no geral do dia a dia, principalmente quando o objetivo é melhorar o estado de alerta e reduzir a sensação de fadiga. Mas ele não substitui uma boa alimentação, ele não substitui uma boa noite de sono, ele não vai substituir a atividade física e muito menos fazer milagres no emagrecimento. Como acontece em praticamente tudo na nutrição e sempre eu venho falando aqui, o contexto sempre importa mais do que o único alimento. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu gostei, compartilha com alguém que vive tomando Guaraná em pó e me conta aqui nos comentários, você usa o Guaraná para ter mais energia, melhorar os estudos, para treinar ou pensando em emagrecer? E antes de sair daqui, dá uma olhada na playlist Alimentos, Mitos e Verdades e Benefícios, né? Tenho certeza que você vai ter mais algum alimento que você já teve curiosidade de saber se realmente funciona ou se é mais um mito da internet. Depois me conta aqui no vídeo se você gostou. Fiquem com Deus.